Uma das questões que eu acho mais importantes: as formas. Cada forma vai ser associada a um tipo de característica ou algum tipo de comportamento do seu personagem. Então, basicamente, as 3 formas principais são triângulo, quadrado e círculo. E quando a gente fala quadrado, a gente quer incluir retângulo também, tá? Ou trapézio, enfim, qualquer forma que tenha 4 lados. Vamos começar então pelo triângulo. O triângulo, ele tende a ser associado a perigo, intensidade e velocidade. Vamos ver então alguns exemplos para poder ficar mais fácil de assimilar isso? A gente pode começar então por uma clássica vilã da Disney que possui muitos triângulos em seu design, que é quem? Malévola. No desenho original da Bela Adormecida, o design dela tinha muitos triângulos. A gente pode até tentar mapear aqui. A capa dela é meio cortada em alguns lugares e isso dá a impressão de pontas, então triângulos podem ser encontrados aqui. A forma como ela se dispõe, você consegue ver vários triângulos, as unhas dela também, os chifres dela também remetem a triângulos, a gola. O formato do rosto, vocês vão perceber que o formato do rosto triangular é muito comum em figuras de vilões. Então o formato do rosto triangular, até a sobrancelha e a pálpebra dela e os olhos dela são desenhados de forma triangular, o nariz dela é de forma triangular. Então assim, tudo isso remete ao quê? A um perigo que ela apresenta. Essa questão de pontas, talvez seja associada a algo que a humanidade tem intrínseco dentro de si, que associa pontas com coisas afiadas que podem te machucar. E automaticamente você fica meio... Outro exemplo clássico dos triângulos é o próprio design do Loki. Eu vou falar disso mais pra frente do Loki, porque o design dele assim é chef kiss, pra poder falar sobre design de personagem. Mas basicamente, se a gente for pegar o Loki no primeiro filme do Vingadores e no Mundo Sombrio, a gente consegue achar vários triângulos no design dele, tanto na capa, quanto no cetro que ele usa no primeiro filme dos Vingadores, quanto nos chifres, as pontas do chifre dele, né, tipo... Quanto também, isso eu acho também engraçado, o cabelo dele. No primeiro filme dos Vingadores, o cabelo dele tá meio espetado e as mechas formam, assim, uns triângulos atrás. Então, é interessante a gente ver que tudo isso é pensado, sabe? Justamente porque o momento que ele é mais perigoso é no filme do primeiro Vingadores, que ele tá sendo controlado, enfim, a gente já sabe esse blá blá blá, né? Mas enfim, muitos triângulos, Loki é perigosinho. Outro personagem clássico que é cheio de triângulo para poder representar o perigo que ele apresenta, enfim, é o próprio Coringa, o Joker, enfim, como você preferir. Ele tem muitos triângulos no design dele, ele é um exemplo clássico disso. O terno que ele usa, em todas as versões do Joker, ele tem um terno que puxa muito pro lado do triângulo, principalmente na parte das ombreiras, mas também na gravata. O cabelo dele também é sempre voltado para um negócio de triângulo. A face triangular, bem, lembra do que eu falei? Então a face dele também é triangular. As sobrancelhas arqueadas. O nariz dele também, na maior parte do tempo, faz um triângulo. A boca dele, quando ele faz aquele sorriso de psicopata dele, forma triângulos. Então, assim, tudo para apresentar o máximo de perigo possível. Mas nem tudo é perigo, gente. O triângulo também pode ser usado para representar velocidade. E isso é usado, por exemplo, no caso do Flash, que tem aquela questão do raio, enfim, né? Tipo, veloz como um raio. E aí a gente implementa esses triângulos para dar essa impressão de velocidade. No Relâmpago Marquinhos também tem os triângulos e os foguinhos, enfim, também dá essa impressão de velocidade. E um clássico design que todo mundo conhece, eu acho, que é o do Sonic. Sim, ele é um porco-espinho, e aí eles já aproveitaram isso para poder botar os triângulos aqui na parte de trás da cabeça dele e nas orelhas também. Então, super veloz o nosso pequeno ouriço. É ouriço ou é porco-espinho? É o mesmo bicho? Mas aqui a gente vai pegar um dos exemplos assim, que eu amo de personagem composto por triângulos, que é a própria Felina, a Catra, a Catra, enfim, como você preferir chamar, do reboot de She-Ra. Inclusive eu podia fazer um vídeo só sobre o reboot de She-Ra, porque eu amo demais. Ele é o exemplo do que se fazer se você for fazer um reboot. Chef Kiss. E a Catra é um exemplo maravilhoso de design de personagem, utilizando triângulos. Ela é uma personagem veloz, primeiramente, né? Ela, tipo, é um gato, então ela é bem ágil, e a gente vê que ela usa da velocidade, da agilidade dela em vários momentos de luta da série. Ela é uma personagem que tem as emoções muito à flor da pele, ela é muito veloz, mas principalmente ela é muito perigosa.
A gente sabe que tudo isso torna a Catra meio que a vilã nas primeiras temporadas. E aí a gente vê os triângulos. Tem, é claro, os triângulos da orelha dela, mas eu acredito que é porque ela é meio gata mesmo. Tem os cortes na calça dela, a camisa meio que corset que ela usa, tem triângulos também. As marcas nos braços delas, as garras principalmente, a máscara que ela usa, tudo composto por triângulos. A gente vai ver que a máscara tem um peso no design da Catra, tem uma mensagem ali. E também, principalmente, o cabelo da Catra. A gente vai ver o cabelo dela mudando muito durante as temporadas. Nessa primeira temporada, ela tem essas coisinhas aqui na frente da cabeça que eu realmente não entendo, que é de um tom um pouco mais claro do que o cabelo dela. Mas enfim, o cabelo dela é todo pontiagudozinho, assim, bem volumoso e com triângulos apontando pra cima e tudo. Então, assim, no começo da série, ela já é uma figura perigosa. Mas, assim, talvez a versão mais perigosa da Catra seria a Catra corrompida, que é aquela versão que aparece num episódio especial. Quem viu, viu. Quem não viu, vá ver, pelo amor de Deus. Mas que basicamente ela aparece corrompida e você vê vários raiozinhos consumindo ela. Inclusive, se não me engano, as garras dela ou ficam mais em evidência ou ficam ainda mais afiadas. Então, assim, a gente pode ver que essas partes que estão corrompendo a Catra, elas têm os formatos de triângulos também, que significa perigo. Então, é o momento que o design dela está com mais triângulos durante a série inteira. Já eu acredito que é na segunda temporada, ou seja, na terceira, o cabelo dela já tá mais baixo e as pontas agora estão voltadas para baixo também. A gente já tem elementos triangulares no design dela, principalmente a tiara ainda tá lá, mas o cabelo, as pontas já não estão mais apontadas para todos os lados, elas estão voltadas para baixo, como se ela meio que tivesse sido domada. E isso meio que se explica, porque agora ela tá num outro cargo, ela tem que meio que seguir ordens, enfim. E ela também amadureceu como personagem aqui. Pro lado do mal, mas amadureceu. Da próxima vez que a gente vê a Catra mudando o design, vai ser quando ela é... Inclusive, esse vídeo vai ter muitos spoilers, tá? Vai ser quando a Catra é controlada mentalmente pelo Mestre da Horda. A gente vê ela em um momento que é a primeira vez que a gente vê o cabelo dela totalmente pra trás, sem apresentar nenhum tipo de ponta. E é a primeira vez que a gente vê ela sem a tiara também. A gente tem os elementos de triângulo, lógico, no uniforme do Mestre da Horda. Mas aí tem mais uma questão de poder aqui. Ela tá vestindo o uniforme da Horda porque a Horda tem controle sobre ela. Quando ela começa a quebrar esse controle, algumas mechas escapam e a gente já pode ver alguns triângulos de novo, que seriam também mostrando meio que a verdadeira face da Catra. Mas ainda assim ele tá bem baixinho, a gente não consegue ver ela direito ali, porque ela tá meio controlada, meio que não, tá lutando ali. Da próxima vez e última que a gente vê ela, o cabelo dela vai estar curto, completamente curto. Ela vai estar com uma roupa que é meio que um intermediário entre os dois primeiros designs da Catra, então tipo, não vai ter tantos triângulos, mas ainda vai ter ali. O cabelo dela, de novo, tem as pontas, mas agora elas já são mais arredondadas, então tem umas voltadas pra baixo, umas voltadas pro lado. Mas, diferente da primeira temporada, não tem nenhuma voltada para cima, por exemplo. E a tiara não está mais presente, porque agora ela está do lado do bem. Também é importante lembrar que, em algumas culturas, se eu não me engano isso é na cultura japonesa também, o corte de cabelo representa uma mudança drástica na vida da pessoa. Simboliza o fim de um ciclo e o começo de outro. Então, é legal também a gente saber desse tipo de coisa para implementar na história, no design, enfim. Tudo isso assim. Eu amo esse exemplo da Catra porque ele mostra bem como o design de um personagem pode progredir ao mesmo tempo que a história progride. E ele vai refletir as mudanças que o personagem sofre durante a história. Mudando um pouco, né? Pelo menos a gente já falou muito de triângulo, vamos falar então do quadrado. E lembrando, quando eu falo sobre quadrado, eu falo também sobre retângulo, trapézio, enfim, qualquer forma que tiver 4 lados. O quadrado, diferente do triângulo, ele já representa estabilidade, confiança e algo mais tradicional. É por isso que é muito comum a gente ver figuras paternas, figuras paternais, enfim, tendo o quadrado como base do design. Então a gente tem aqui, por exemplo, o pai do soluço, que a gente falou no começo, ele tem o tronco dele, ele é feito todo por uma grande forma retangular. No caso, pega o tronco e as pernas. Justamente porque ele é uma pessoa mais tradicional, ele é estável, ele não gosta de mudanças. É uma figura paterna. A gente vê isso também no pai da Júlia em Luca, a gente vê no pai da Merida em Valente, pai do menino lá do Tá Chovendo Hambúrguer também. Então assim, é muito, muito comum a gente fazer personagens com valores mais tradicionais, com base de quadrado, base de retângulo, enfim.
passam estabilidade. Eles são daquele jeito, eles não querem mudar, mas eles também são um lugar estável que você pode procurar por conforto. Então, legal. Eu amo usar como exemplo aqui a Garnet, que é a líder das Crystal Gems. A gente vê que o cabelo dela, ele tem esse formato arredondado, mas ele é principalmente quadrado, assim como a face dela. Porque ela é a estabilidade das Crystal Gems, ela é a líder, ela é aquela que tem a visão do futuro. Enfim, mas quando você pega o primeiro design, quer dizer, o primeiro não, né? Não é o primeiro design, mas tipo, a forma que ela se fundiu pela primeira vez, ele já é mais em formato de nuvem, porque ela ainda não era tão estável assim, ela ainda não era uma fusão estável. Então assim, de novo um exemplo de como o personagem progride de acordo com a história. E é muito legal, eu amo a Garnet. Já os círculos servem para representar figuras amigáveis, fofas, carismáticas e inofensivas. É o ideal do personagem bonzinho. Essa forma é principalmente muito utilizada para personagens crianças. Primeiro porque remete a se você fazer principalmente tipo, os olhos grandes e redondos, eles trazem meio que um olhar de inocência, enfim, de fofura. Talvez porque a gente associe com figuras de bebê. E aí, de novo, é aquilo, né? A gente não pensa racionalmente, é meio que algo programado no nosso cérebro. A gente associa com figuras de bebê, logo a gente vê como algo fofo, inocente e indefeso. É muito utilizado em personagens crianças, como por exemplo as meninas superpoderosas, que tem aquele cabeção enorme, aqueles olhos gigantes. Também é utilizado em personagens engraçados, de alívio cômico. A gente pode ver por aqui alguns exemplos. A Alegria de Divertidamente, ela tem o cabeção dela é um grande círculo. A Vanellope de Detona Ralph também. O Pooh de Kung Fu Panda também é todo feito de círculos. Tanto porque ele tem aquela referência a Yin Yang, porque ele é um panda, quanto porque ele é um personagem amigável, engraçado, utiliza do alívio cômico, mas ele é basicamente o ideal do personagem bom. O que vai tornar o seu design muito interessante também vai ser o contraste com outros personagens que vão contracenar com ele. Por exemplo, o Mike Wazowski, ele é redondinho, mas o Sullivan, que é o melhor amigo dele, tem como formato principal um quadrado. A melhor forma de você fazer bons designs de personagens é colocando eles dos lados dos outros personagens que você vai fazer design também. Porque você vai ver primeiramente se eles parecem ser do mesmo universo, porque é importante isso. Os personagens que vão contracenar, eles precisam ser do mesmo universo. Se eles mostram quem eles são, assim, em contraste com outros personagens, se eles trabalham bem juntos, mesmo que seja pra contrastar. Então aqui, por exemplo, a gente tem o design das Crystal Gems. O Steven, todo redondinho, fofinho, porque ele é uma criança. A Garnet, com a forma principal do quadrado, apesar de arredondada, porque ela é estável, ela é a líder, mas ela também é amigável. A Pérola tem elementos redondos também, como por exemplo a própria pérola na cabeça dela, mas o cabelo dela é pontudo, assim como a lança que ela usa. E isso remete talvez ao fato dela ser uma rebelde, com várias habilidades de luta, então a gente lembra disso. E a Ametista, ela tem tanto os elementos redondos quanto elementos triangulares, porque ela é uma personagem fofa, ela é uma personagem essencialmente boa, mas ela também é muito impulsiva. Isso por vezes acaba botando ela em problema. Então, exemplos clássicos aqui, sem contar que meio que cada uma tem uma estrela espalhada no seu próprio design, mas aí já é uma referência a Steven Universo, Crystal Gems, elas são aliens, enfim. A gente vê também com as meninas poderosas, que são personagens redondinhas, de novo, né? Remetendo à inocência. E o professor Petrúquio, é Petrúquio que fala? Não lembro se esse é o nome dele. Ele já é uma grande figura retangular, porque ele é o ponto de estabilidade das meninas, ele é o pai delas. Agora, uma coisa assim, importante. Você não é obrigado a seguir essas regras, porque não são regras. Elas são dicas e, claro, né, baseadas em fatos das primeiras impressões que essas formas e, enfim, e cores, depois que a gente vai ver, vão causar no espectador. E aí você usa isso ao seu favor. Algo interessante de você fazer, por exemplo, é quebrar a expectativa colocada naquele personagem. Um caso clássico é daquela menininha irmã do Jeremy em Phineas e Ferb. Ela é toda bonitinha, tem o cabelo enroladinho, olhinhos redondinhos, cabeça meio redondinha, achatadinha, toda fofa. Mas ela é uma peste, ela é meio que uma vilãzinha, ela é assim, terrível. E aí quando você dá uma segunda olhada no design dela, você percebe vários elementos de triângulo que a gente não tinha notado antes, como a saia, como os laços. Uma cena muito legal de a gente analisar isso também é o Ralph, de Detona Ralph. Quando a gente é primeiro introduzido a ele tá numa reunião com outros vilões. Só que naquela reunião,
todo vilão ali tem algum tipo de figura triangular ou pontuda. A fantasminha do Pac-Man tem os elementos de triângulo nele, mas é aqui embaixo. Mas enfim, todos eles têm elementos de triângulo, menos o Ralph. O Ralph é principalmente uma figura com elemento de retângulo, quadrado, enfim, mas ele também tem várias figuras arredondadas nele, como o nariz, as orelhas, até os punhos dele são meio arredondados quando ele fecha a mão, os botões da camisa, enfim. Então ele é um personagem principalmente bom, mas ele vai ser o pico de estabilidade da Vanellope que ele vai conhecer depois. Então ele contrasta com os outros vilões, você já vê que ele não se encaixa ali. Agora, personagens que eu amo usar de exemplo, que eu falei que eu ia falar de novo, são o Thor e o Loki. A gente vê no design do Loki vários triângulos, né, como eu já falei antes, mas no Thor a gente vê a grande capa vermelha que forma o nome quadrado, a armadura dele tem elementos de círculo, o próprio martelo dele é todo formado em quadrados e retângulos. Então a gente tem isso, enquanto as armas do Loki são principalmente facas, adagas, uma lança, né, nos Vingadores, que são todos elementos pontudos, triangulares. Mas agora, quando a gente vê ele em Thor Ragnarok, principalmente quando a gente coloca ele lado a lado com o Thor, a gente percebe que vários elementos de triângulo se foram da roupa dele. A roupa dele tem muito mais elementos de retângulo agora. Ainda tem alguns triângulos, mas são principalmente retângulos. E a gente vê isso porque tá muito mais parecido com uma roupa que provavelmente o Thor usaria num filme anterior, mas aqui é feito especificamente pro Loki. A gente ainda tem o elemento do verde dele, que é o clássico, mas aqui o verde já é mais puxado para algo azulado. Pode também estar relacionado com o fato de que ele tá num lugar diferente, onde ele tá fingindo ser outra pessoa, pro grão-mestre, grande mestre, enfim. Você sabe de que eu tô falando. Pode ser que tenham sido roupas dadas pelo grande mestre, mas também podem ser roupas dele, representando a mudança dele. Porque como quem já viu o filme sabe, no final ele já tá disposto a ficar do lado do Thor, de uma vez por todas. Então, uma mudança e um crescimento do personagem. Vamos fechar por aqui o elemento de formas.